Então, hoje a gente vai se aprofundar no trânsito da Lua em Gêmeos para todos os signos ascendentes. Então, a gente começa falando sobre o que que a Lua rege. Ela vai falar sobre o nosso corpo, mudanças, ritmo, ciclos, nutrição, emoções, fertilidade, humor, clima, ancestralidade, passado, memórias, hábitos. Na astrologia mundana, ela representa o povo, né, que é um ramo, um estudo da astrologia voltado para o coletivo. E como que é o ciclo da Lua, né? Ela fica cerca de 2 dias e meio em cada um dos signos. E então, em cerca de um mês, ela atravessa os 12 signos do zodíaco. É o corpo que se move mais rápido. Ela tem o seu júbilo na casa 3, que é a casa da deusa, dos deslocamentos e das mudanças. É associada com Selene, que seria essa personificação da Lua, e também muitas vezes associada com Diana, né, que também é chamada de Ártemis, e Hécate. Então, cada uma das fases da Lua, ela vai ter características diferentes. Então, quanto é importante a gente sempre estar atenta qual é a fase. Então, a fase nova é bom para intencionar, né? Para ter momentos de introspecção, de reflexão. A lua crescente já traz mais, ela já está crescendo em luz, né? Então, ela já está começando a aparecer no céu. Então, a nossa energia também emocional também está começando a aparecer. Vai falar sobre desenvolvimento, ações, superação de obstáculos. Um momento que a lua está completamente cheia, completamente visível no céu, um momento de celebração, de colheita, de resultados. Quando a lua está minguante, é o momento que ela está desaparecendo no céu, então ela está diminuindo em luz, então favorece encerramentos, finalizações, liberações, ajustes, limpeza para o próximo ciclo, conclusão e também é um momento de reflexão, tá? Então agora a gente vai falar sobre algumas características do signo de Gêmeos. Então, Gêmeos é do elemento ar, é o elemento mental, dos pensamentos, das ideias, é do temperamento sanguíneo, que é quente e úmido, é da modalidade mutável, então tem essa capacidade de adaptação, de mutabilidade. Dentre as partes do corpo, rege os braços, as mãos, os ombros. Dos planetas regentes, é regido por Mercúrio. E dentre as palavras-chave, a gente pode pensar na dualidade, na troca, conhecimentos, multiplicidade, ideias, variabilidade, mutabilidade, curiosidade e comunicação. Algumas das palavras que a gente pode associar a esse signo. Então, para aprofundar, é sempre legal olhar aonde você tem o signo de Gêmeos e também aonde o tal planeta regente, Mercúrio, né? Esqueci de arrumar aqui, tá? É Mercúrio que é o planeta regente. Então, eu trouxe aqui alguns trechos para a gente entender um pouco do mito, porque o mito a gente consegue trazer algumas características, algumas representações também para enriquecer, né? A forma como a gente olha para o signo. Então, a constelação, o signo de Gêmeos, ela está associada aos Dióscuros, né? Os gêmeos do céu, que é Castor e Pólux, que são duas estrelas, né? As estrelas mais brilhantes ali da constelação de Gêmeos. E eles eram filhos de Leda, esposa de Tíndaro, o rei de Esparta. E Castor era o filho mortal de Tíndaro e Pólux era o filho divino de Zeus. O Zeus, ele seduziu a Leda sob disfarce de um cisne e então eles acabaram nascendo juntos, né? Só que um era divino e o outro era mortal. Tem um trecho aqui do Sky Script que eu vou ler para vocês, que eu acho que traduz bem isso que eu já falei. Foram os romanos que se referiram às estrelas como Castor e Pólux. Os nomes pelos quais são conhecidos hoje, no mito, eles são os filhos gêmeos de Leda, nascidos em um ovo depois que Júpiter, né, Zeus, a seduziu disfarçado de cisne. A sedução ocorreu na noite de seu casamento com o rei de Esparta. Assim, os gêmeos foram gerados por pais diferentes, Castor por um rei e Pólux por um deus. Ambos eram grandes guerreiros, mas Castor era conhecido por a sua habilidade em equitação, seu nome foi traduzido como cavaleiro, e seu talento para as artes, música e ciências, enquanto Pólux foi abençoado com a imortalidade, força poderosa e ferocidade. O seu lugar nos céus foi garantido, né? Então, como que eles foram parar no céu? Como que eles viraram constelação? Quando Castor foi morto, então lembrando, ele era esse irmão mortal, ele foi morto. Pólux, que era esse irmão imortal, tomado pela dor, ele declarou que queria se juntar ao irmão no Hades, né, no reino de Hades. O Zeus, Júpiter, ele teve pena dos irmãos, então ele permitiu
que ambos experimentassem os mundos de Hades e Olimpo, desde que compartilhassem a sua imortalidade, vivendo vidas alternadas entre o céu e a terra. Então, enquanto um está no céu, outro está na terra. Enquanto um está na terra, outro está no céu, né? Então, esse mito traz muitas essas questões da fraternidade, mas também da dualidade, né? A gente pode pensar em vários dos simbolismos, também tem essa conexão ali com o reino de Hades também, né? Até se a gente pensar que o regente de Gêmeos, Mercúrio, é um dos únicos que tinha esse passe livre para acessar o reino de Hades também, né? Então, é uma coisa que é reforçada também no planeta regente. Então, quando a Lua está em Gêmeos, como que a gente se sente normalmente? Lembrando que sempre depende de cada mapa, né? Comunicativa, com vontade de se movimentar, mutável, inconstante, curiosa, entediada, adaptável. É um bom momento para aproveitar, para conversar sobre os seus interesses, trocar conhecimentos, seguir a sua curiosidade, buscar por alguma novidade, variedade, ter ideias e realizar trabalhos mentais, aproveitar essa agilidade mental, ouvir as mensagens que o seu corpo está te passando, escrever sobre o que você está sentindo. Também é importante a gente cuidar com o excesso de racionalização das emoções, a inquietude e a dispersão. Trouxe também aqui algumas questões para a gente refletir nessa lua. Então, se perguntar, o que que me traz curiosidade? Né? O que que eu tenho vontade de aprender? Como que eu lido com a minha comunicação, expressão? Quais são os métodos, né, as formas, as minhas linguagens? O que eu gosto de aprender e estudar? Às vezes até pensar como que eu estudo, né? As técnicas, as práticas, os métodos também. Como que eu lido com a minha energia mental? Que mensagens que o meu corpo está me enviando, né? Como eu traduzo e transmito o que eu sinto? Quais são as ferramentas que eu tenho para manifestar as minhas emoções? Então, se você tem a lua em Gêmeos, quando a lua está em Gêmeos no céu, é o seu retorno lunar, você pode ficar mais sensível e receptiva. Sempre depende do posicionamento da lua no seu mapa, então a casa, os aspectos, planeta regente, né, Mercúrio, e também no seu contexto, de como você lida com os temas lunares, né, mãe, ancestralidade, família, corpo, hábitos, nutrição. E se você tem também qualquer planeta em Gêmeos, então tem uma conjunção dessa Lua com esse planeta. E aí pode acabar engatilhando, ativando algum acontecimento, dependendo, da casa que esse planeta rege no seu mapa natal, né? Além do seu contexto. Então, eu tenho Marte em Gêmeos. Então, busca a área da sua vida que é regida por Escorpião e Áries, porque Marte acaba regendo essas duas áreas também, além da casa onde você tem Gêmeos, tá? Lembrando que isso aqui é muito mais para questões cotidianas do dia a dia, para previsões assim grandiosas, a gente utiliza técnicas de previsão como a profecção, as progressões, né? As firdárias, a revolução solar e tal. E a revolução lunar é uma técnica que decorre da revolução solar, então a gente pode fazer para um mês essa previsão, né? Então, esse momento que a Lua retorna no mesmo grau, né? No mesmo signo do seu mapa natal, é o seu retorno lunar, e a gente também pode emitir um mapa, então também pode ser feita essa análise, tá? Mas ela acaba decorrendo da revolução solar, então acaba sendo um complemento. Bom, se você tem a Lua em Touro, Câncer, Escorpião, Capricórnio, a Lua em Gêmeos não vai fazer aspecto com a sua Lua. Se você tem a Lua em Áries ou um Leão, faz um aspecto de sextil, que é um aspecto harmônico, leve, fácil. Se você tem a Lua em Virgem ou em Peixes, faz um aspecto de quadratura, que pode trazer uma tensão, um conflito interno. Se você tem Lua em Libra ou em Aquário, um aspecto de trígono, é muito harmonioso, tem mais até consistência do que o sextil, né? Então é benéfico porque flui mais fácil ainda que o sextil. E se você tem a Lua em Sagitário, um aspecto de oposição, né? Então, assim como a quadratura traz uma certa tensão, traz uma certa disputa ali, né? Então, às vezes, essa questão de entender os limites, dar limites, pode vir. Bom, e pensando nos temas, né, que a Lua em Gêmeos ela pode ativar, ela pode sensibilizar. Então, para quem tem ascendente em Áries, a casa 3, né? Então, deslocamentos, mídias sociais, pequenos cursos, pequenas viagens, a comunicação. Para quem tem ascendente em Touro, então atravessa a casa 2, que é do dinheiro, fontes de renda, seus recursos materiais, a sua nutrição, a sua alimentação. Se você tem ascendente em Gêmeos, o seu corpo, né? As suas motivações, a sua vitalidade, né? Essa questão da saúde corporal. Se você tem ascendente em Câncer, então é um bom momento para cuidar da sua saúde mental, do seu inconsciente, né? Então, processo de meditação, de introspecção, de retiro, às vezes até se afastar.
Se você tem ascendente em Leão, é a casa 11 dos amigos, grupos, coletivos, apoios, projetos, esperanças de vida. Se você tem ascendente em Virgem, então um bom momento ali para ser vista, reconhecida, né, para fama, para lidar com a vida profissional, com a sua carreira, com seus feitos públicos. Se você tem ascendente em Libra, então é a casa 9 representa suas crenças, sua verdade, espiritualidade, estrangeiro, estudos acadêmicos, né, seu propósito. Se você tem ascendente escorpião, a casa das finalizações, dos recursos que vêm dos outros, né? Dos investimentos. Então, se você tem ascendente em Sagitário, ativa a casa dos relacionamentos, parcerias, associações. Se você tem ascendente em Capricórnio, saúde, cura, hábitos, rituais. Se você tem ascendente em Aquário, artes, filhos, diversão, criatividade, jogos. Se você tem ascendente em Peixes, casa, lar, família, ancestralidade, bases e raízes psicológicas. E se também você tem o Sol em Gêmeos, traz essas questões de afirmação, autoridade, energia, poder, vitalidade. Se você tem a Lua em Gêmeos, reforça essas questões das emoções, hábitos, instintos. Vênus em Gêmeos, expressão afetiva, gostos, expressão do prazer. Marte em Gêmeos, questões de luta, agressividade, conquista. Mercúrio em Gêmeos, comunicação, pensamento. Júpiter em Gêmeos, fé, verdade, espiritualidade. Saturno em Gêmeos, responsabilidade, limites. E Urano, Netuno e Plutão, eles são planetas invisíveis, olho nu, trazem essas questões inconscientes. Urano é os nossos pensamentos, né, inconscientes coletivos. Netuno, nosso inconsciente emocional coletivo. E Plutão, mais essa questão das sombras, né, do que está oculto.